Nós já vamos dar continuidade, né, à próxima palestra e eu já convido, né, o nosso mediador, professor Jean Firmino, da Fundação Unisul, também especialista em gestão portuária, para mediar a próxima palestra com o Fernando Serra, que é gerente de estatística da ANTAQ. Por favor, Jean. Muito bem, bom meados da manhã para todos. Em nome da Unisul, da Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade de Valência, na Espanha, agradecimento a todos os patrocinadores e apoiadores, e especialmente nesta palestra, dar as boas-vindas aos participantes em todo o mundo, porque a gente sabe que o Cidesporte atende a todo esse público em todos os países. A gente vai fazer uma breve introdução em relação ao Fernando e, em seguida, a gente já dá início à sua apresentação. O Fernando Antônio Correia Serra, gerente de desempenho portuário e estatística da ANTAQ, ele já é um colega bastante conhecido, representando a ANTAQ e toda a sua estrutura, é uma referência há muitos anos e sempre presente no Cidesporte. A gente sabe que a sua postura, detalhes e novidades que sempre nos brinda em relação ao sistema de dados e informações vinculados ao desempenho portuário nacional e que estes são continuamente relevantes. Quanto à temática da avaliação de desempenho, todos nós sabemos e a gente quer destacar aqui, é extremamente ampla e profunda e se faz necessário sempre que a gente possa discutir isso no país e aprimorar as suas abordagens. É uma breve apresentação da formação acadêmica do Fernando. É engenheiro mecânico, bacharel em Direito, tem pós-graduação em Informática, por isso esse link, toda essa matriz toda de conhecimento, e é mestre em Administração de Empresas. Só destacando que nós vamos ter os já conhecidos 25 minutos de apresentação, e depois a gente faz a vinculação com as perguntas diretamente pelo chat e, eventualmente, a comissão organizadora nos passando também por outras formas de comunicação. Fernando Serra, seja bem-vindo e te passo a palavra. Obrigado, Jean. Agradeço suas palavras iniciais. Agradeço ao Cidesporte mais uma vez o convite em estar presente nesse 7º Cidesporte, o professor Ademar, um amigo muito especial e uma pessoa que conduz o Cidesporte aí a todo esse sucesso que ele vem apresentando, né? Eu vou passar a compartilhar a minha apresentação nesse momento, tentar colocá-la aqui. Só queria um retorno se já está ok a apresentação. Ok. Está aparecendo, sim, né? Tudo certo. Ok, então, se eu só pegar o ponteiro aqui, que às vezes ajuda, né? Perfeito. Bom, o professor Ademar me convidou mais uma vez, eu estou ficando aí ganhando cadeira cativa, acho que o ingresso vai ser grátis aí nos próximos. Pois é, já sou sócio fundador. Mas a orientação que eu parti para apresentar foram 2 focos principais. Primeiro, eu quero contextualizar todo o estatístico aquaviário, né, que é o grande produto da agência em termos de compilação de dados portuários. Então, vou apresentar uma série de dados estatísticos baseados no estatístico aquaviário, no sistema de desempenho portuário, e darei um foco especial no Arco Norte, né? Mostrarei alguns dados que são surpreendentes, né, para esse movimento aí de transporte de carga a partir do Arco Norte, da produção brasileira, né? Então, esse é o foco. Quero começar apresentando algumas características do estatístico que eu sempre faço questão de mostrar, que são as dimensões métricas, filtros e indicadores. Esses elementos aí são fundamentais para a navegação no painel, e eu faço questão de sempre estar falando disso. E falo disso mostrando esse exemplo aí que eu coloquei, essa imagem que está aí, que está intitulada Os 15 Principais Portos da América, né?
que eu peguei no site que está referenciado aqui no rodapé da imagem. Então, veja o que nós podemos deduzir a partir daí, né? Ele mostra os 15 principais portos das Américas. Há uma série de informações que eu posso obter a partir daí e vamos trabalhar nas dimensões. Então, primeiro, o que ele diz aí? A dimensão que está se mostrando nessa imagem é a dimensão porto, né? Qual é a métrica que é apresentada na imagem? A métrica é a quantidade de teus, ou seja, de unidades de teus que representam os contêineres movimentados, que foram movimentados em toda a América, nas Américas, né? E qual é o filtro que ele fez? Ele filtrou os portos das Américas e apresentou um indicador importante aí, que é a classificação e o ranking, né? Veja quanta informação a gente pode obter de uma simples extração de um dado como esse, né? Então, a gente já pode, por exemplo, prever que Santos é o quinto maior porto da América, esse dado é de 2017, e que o primeiro porto é Los Angeles, em Long Beach, né? Seguido de Nova York. E que é uma importante confluência de portos aqui no Canal do Panamá, que é o porto de Colón, no Panamá, e o Balboa, que fazem todo o transporte de carga ali pelo Canal do Panamá. Então, veja que uma simples imagem já nos dá a utilidade de se garimpar dados, né? E esse é o grande papel do sistema da ANTAC, do sistema de desempenho da ANTAC, possibilitar que haja extração de dados e se esses dados sejam transformados em informações úteis, né? Então, a gente tem algumas questões a responder, né? Quais são as métricas que são úteis, imparciais e consistentes que nós devemos considerar? Como tratar essas métricas usando as diversidades de portos? Cada porto brasileiro tem um papel diferente, ele não pode ser analisado unilateralmente e ser comparado de uma só dimensão. E como usar essas métricas para criar oportunidades no setor aquaviário? Então, essas questões elas são importantes de serem consideradas e é pano de fundo para os dados que estão disponíveis no Estatístico Aquaviário da ANTAC. Aqui eu coloquei aí um resumo dos 3 primeiros trimestres de 2020 e vejam só que bela surpresa, né? A gente está movimentando 850 milhões de toneladas, ou quase 40% a mais se a gente fizer a comparação com 2010, né? Em 2010, para a gente ter uma ideia, o ano inteiro, nós movimentamos 840 milhões, o que já dá 10 milhões de toneladas a mais, apenas considerando os 3 primeiros trimestres de 2020. Isso representa um crescimento na ordem de quase 4% em relação ao trimestre passado. Veja que aí a gente tem um descolamento total com alguns indicadores econômicos, né? A tendência do PIB é um PIB baixo, e nós estamos crescendo quase 4% em termos de movimentação portuária, né? Historicamente, a gente tem um crescimento na faixa de 3,2%, ou seja, se eu for considerar a série histórica de cargas no Brasil, movimentadas no Brasil, eu cresço de uma ordem de 3,2%, o que é um número bastante interessante também a ser observado. Aqui eu mostro uma característica mais localizada sobre a variação de crescimento, utilizando o filtro de natureza da carga, né? Então, eu coloco aí granel sólido, granel líquido gasoso, carga containerizada e carga geral, e começa a ver que tanto o granel sólido como o granel líquido tiveram um excelente desempenho, especialmente o granel líquido, né? Nós crescemos 11%. O destaque é o Porto do Açu, com quase 80% de crescimento, isso comparado a janeiro a setembro do ano passado, né? Já o granel sólido, apesar da queda do minério que a gente observou, houve uma compensação muito grande pela safra agrícola, né? Especialmente a soja, e Santos é o grande destaque aí. O olhar para a carga containerizada, como dizem aí, ficou quase no 0 a 0, né? Se a gente olhar as razões, a gente vai ver que o grande problema na carga containerizada foi o desembarque, né? Especialmente no longo curso, a questão da importação. Houve uma queda acentuada na movimentação de contêineres da importação, da ordem de 7,2%, Santos apresentando alguma queda com relação a isso. Aí nós podemos associar aos efeitos da pandemia, não é? Isso aí com relação à carga containerizada. A carga geral caiu um pouco também, principalmente pela movimentação de ferro e aço e madeiras, que houve uma queda muito grande para esses dois, mas que foi compensada pelo aumento da carga de celulose.
O Cássio, que palestrou anteriormente a mim, ele falou muito de complexos portuários. A ANTAC também usa o conceito de complexo portuário, só que com uma metodologia específica, né? A gente caracteriza o que é um complexo aplicando conceitos geográficos, políticos, administrativos e logísticos. Então, a partir daí, a gente procura olhar um porto organizado que se enquadre dentro desses conceitos e quais são os terminais privados que estão e se enquadram nesses conceitos geográficos, políticos, administrativos e logísticos. E, em função disso, a gente vê que, classificando dessa forma, Itaqui detém 20% da carga movimentada no Brasil. Isso muito devido ao minério de ferro, que é o terminal de Ponta da Madeira, é o grande movimentador aí, com grandes toneladas de carga. Aí a gente pode ver pelo gráfico que o complexo de Itaqui ultrapassa 160 milhões de toneladas movimentadas, né? Seguido de Santos, que é um porto, que eu costumo dizer, é um posto generalista, né? Ele tanto trabalha com as cargas de granéis, escoamento de safra, como também containers, e Itaguaí, Vitória e Angra dos Reis. Observem que os 5 primeiros complexos portuários já superam os 50% da carga movimentada no país, né? Mostrando a relevância desses complexos. Quando a gente olha o que nós movimentamos no país, a gente vê que nós realmente somos um país que movimenta muita commodity, né? Então, a gente tem aí o minério de ferro com 30% das cargas movimentadas no Brasil, seguido do petróleo e derivados, soja já é o terceiro, e containers, que já é uma mercadoria que tem um valor agregado maior, já aparece como a quarta grande mercadoria mais movimentada, se é que a gente pode classificar a caixa lá, o container, como uma mercadoria, porque eu não estou falando do que está lá dentro, estou falando da caixa como um todo, né? Então, em termos de tonelada, containers representam 10% da movimentação portuária. Então, vejo que as 5 primeiras mercadorias, das quais a gente tem aí commodities como as principais, representam quase 80% da carga movimentada no país. Eu mostrei esse gráfico aí para a gente se situar, né? Nós somos um país, e aí falando já sobre containers, que é o destaque que eu dou, nós somos um país onde não há uma movimentação muito expressiva em termos de container, quando a gente olha o mundo como um todo. A gente vê que a Ásia é a grande movimentadora de containers, são os grandes hubs de containers, né? Com 63%, aí, segundo o dado da UNCTAD aí, relativo a 2018, né? Nós aqui, como Develop America, aí no gráfico, somos 6% só das movimentações de cargas, incluindo-se aí o Panamá, e México e Brasil, né? Somos apenas 6% dessa faixa de mercado de container no mundo. Num olhar sobre a evolução histórica da movimentação em teus de containers e em toneladas, a gente vê que a curva de containers no Brasil, desde 2010, que é a série histórica que a ANTAC detém, não houve uma oscilação muito grande com relação a isso. É claro que a gente vem num movimento sempre ascendente, mas não há uma curva muito acentuada de um descolamento nessa capacidade aí de movimentação em termos de teus, em termos de toneladas no Brasil, né? Alguns pontos que eu destaquei aí é que o mundo hoje, com dados de 2009, do último relatório da UNCTAD, chegou a mais de 800 milhões de teus movimentados, né? O Brasil, no longo curso, em 2019, movimentou 7,2 milhões de teus, o que nos dá um share de mercado internacional de 0,9%. Então, a gente não chega nem a 1% da corrente de comércio mundial em termos de containers. Se acrescentarmos os movimentos de containers na cabotagem, a gente aumenta um pouco o share para 1,3%. Então, assim, em síntese, nós não somos o grande destaque mundial em movimentação de containers. Podemos sim crescer? Podemos. Podemos incentivar a cabotagem, podemos ampliar a captação de cargas de containers na cabotagem, e aí a BR-Mar, que está aí na forma aí para sair, ela pode agregar valor sim, e aí a gente pode trazer cargas de alguns outros modais, né, para dentro da cabotagem nacional e ampliar essa movimentação e a nossa curva de containers. Agora aqui um olhar, né, sobre o que tem dentro desses containers. A ANTAC
de um certo tempo para cá, começou a dar um certo valor ao que os contêineres transportam. Havia uma grande dificuldade dos nossos regulados em informar essas mercadorias que estão inseridas dentro dos contêineres, porque eles não sabiam, de certa forma, o que estava lá dentro, devido a algumas questões de acesso aos sistemas da Receita Federal, do Siscarga e Mercante. Mas a gente vem aprimorando isso e hoje eu já consigo mostrar esse gráfico que está aí, né? Onde a gente coloca aí como principais mercadorias que estão dentro de contêineres, os plásticos e suas obras, e aí há uma infinita quantidade de objetos que são carregados lá dentro, as obras de madeira, ferro e aço. O destaque aí, na parte de baixo, são as carnes de aves congeladas, que é um mercado bastante utilizado em seus contêineres refrigerados, o arroz, e aí eu destaco o arroz. Eu vejo que caso interessante no transporte de arroz pela cabotagem. Eu fui pesquisar no estatístico, a origem do arroz é no sul, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E esse arroz está sendo transportado em contêineres para a região Nordeste e região Norte. Um belo exemplo aí de aplicação de alguma linha especial na cabotagem, de uma incrementação da nossa cabotagem, né? Então, isso poderia acontecer com outro tipo de commodity, outro tipo de mercadoria que saia do sul, vá para o Nordeste, ou venha do Nordeste, da Zona Franca de Manaus para o sul, e incrementando de maneira muito alta a capacidade de condução de cargas na cabotagem, né? Então, esses destaques que eu acho que são importantes para a gente entender o significado do dado. Veja como o dado é interessante. Se eu não soubesse o que está lá dentro do container, eu nunca iria pegar, numa análise de dados, que o arroz está sendo importante para a cabotagem e é uma importante linha comercial, já ligando a produção no sul ao consumo no norte e nordeste. Quando a gente olha a questão dos indicadores, a gente vê, eu destaquei aí a prancha média operacional, que no Brasil a gente fala prancha, mas na verdade é a produtividade, não é? E a prancha vem daquele conceito bem antigo, onde o carregador lá que levava as sacas nas costas, subia uma prancha para carregar o navio, né? Então, por isso que a gente fala prancha, mas, na verdade, é produtividade. A gente vê aí que nós já estamos alcançando excelentes índices de produtividade. Eu cito aí a Portonave batendo nos 100 unidades de contêineres movimentados por hora, o que é um indicador já comparável a grandes portos internacionais. A gente para ter uma ideia, eu citei aí os portos da Ásia com movimentos na faixa de 180 unidades por hora, na Europa na faixa de mais de 100 unidades por hora, e na América os portos brasileiros já estão nesse patamar, e Balboa lá no Panamá também, superando um pouco esse patamar das 100 unidades por hora. Mas na ordem, a Ásia, e interessante que o porto de Yokohama, no Japão, ele bateu os portos da China, né, em termos de performance, e conseguiu surpreender de 180 unidades por hora. É claro que essa variável aí depende da parte de infraestrutura portuária, principalmente do número de porteiras que estão operando no movimento do navio. Agora, entrando já no agronegócio e destacando o Arco Norte, eu coloquei essa frase aí: pela primeira vez o produtor brasileiro foi mais competitivo do que o americano. Isso foi dito pelo ministro Tarcísio de Freitas e está publicado na revista Postos e Navio, agora em novembro, né? E o quão importante é essa afirmação, né? O agronegócio sempre insistiu que nós perdemos competitividade nos movimentos internos do Brasil, né? Que eles são muito competitivos, mas no transporte da mercadoria, ou seja, na utilização dos modais internos, a gente era muito ineficiente, levando a um alto custo no transporte dessas cargas através dos vários modais brasileiros. E o que está dito aí é que já o resultado dessa nova política de incremento das infraestruturas internas, principalmente no Arco Norte, a gente conseguiu reduzir os custos agrícolas de transporte interno, sendo mais competitivo no mercado, né? Ou seja, conseguindo colocar melhores preços no mercado internacional. E, segundo o ministro, houve já uma queda de 11% no frete agrícola em 2020 para o escoamento de grãos no Mato Grosso. Isso é uma excelente performance, faz com que os nossos produtos sejam bem mais colocados no mercado internacional. E o que é o Arco Norte? Essa é uma questão ainda não muito fechada, né? Isso começou
com o pessoal da AproSoja, do agronegócio, o meu amigo Faê, que eu cito sempre, né, que foi a grande fonte do famoso paralelo 16. O que ele dizia? Né, que acima do paralelo 16, a produção de soja é muito superior do que abaixo do paralelo 16. No entanto, as exportações da soja, elas eram maiores abaixo do paralelo 16, o que daria uma contradição, não é? Por que não escoar o que se produz mais perto do que é produzido? Então, essa foi a grande colocação. A questão agora seria identificar quais são os portos, quais são os estados, quais são as micro-regiões que fazem parte desse Arco Norte. Aqui para Antac, a gente considera o Arco Norte como a movimentação obtida em Rondônia, Amazônia, Pará, Amapá e Maranhão. Algumas outras visões acrescentam alguns postos do Nordeste, também como escoamento desses produtos agrícolas. O importante é ter essa definição clara na hora de falar do assunto, né? Se a gente olhar a soja e milho, a gente saiu de 20% de exportação dessa soja de 2010 para 44% já no ano de 2019. Aqui tem uma representação das cidades que nós colocamos aí e dos locais para mapeamento do que foi movimentado dentro do Arco Norte. Então eu coloco aí Porto Velho, Itacoatiara, Itatuba, Santarém, Santana e Barcarena como as grandes regiões que estão fazendo esse modal no transporte de commodities do agronegócio, em especial da soja e milho, né? Um número interessante é que a gente partiu aí uns anos atrás de 5 instalações portuárias. Hoje já obtemos aí 19 instalações portuárias dentro do Arco Norte, movimentando cargas de soja e milho, né? O que é um número surpreendente, uma atração de investimentos bem alta, né? E uma série de vantagens, né? Como maior competitividade, que eu já mostrei aqui, menores custos, né? E uma série de outras vantagens que faz com que esse Arco Norte seja uma grande atração para o carregamento da soja produzida acima do paralelo 16. E aí eu passo a mostrar alguns números que são muito interessantes, né? Se a gente olhar o milho, desde 2010 até 2020, inclusive, a gente já vê que em 2020 a gente já está superando aí algumas coisas em relação ao próprio ano de 2019 e aproximando as curvas entre o que é levado pelo Arco Norte e outros corredores brasileiros. É claro que a safra ainda não escoou totalmente, a gente ainda pode haver variações em 2020, mas já há uma proximidade muito grande do escoamento do milho utilizando o Arco Norte. Quando olhamos a soja, a situação também fica mais interessante ainda. Veja que a performance de 2020, ainda incompleta, já está batendo na performance do que não é corredor Arco Norte, né? Então, e a curva de crescimento do Arco Norte ela é mais ascendente do que a curva de outros corredores. Então, uma performance excelente aí do chamado corredor norte para o escoamento da soja, né? Se a gente somar soja e milho, então, aí a gente vê que olha que comportamento bacana aí, né? A gente vê a convergência do Arco Norte em superar os outros corredores na questão da soja e milho escoando, movimentando através desse corredor chamado Arco Norte, né? Isso é realmente um número sensacional e é um gráfico que eu chamo um gráfico bonito, né? A gente trabalha, mostra uma tendência muito positiva em termos de utilização desse corredor norte. Bom, eu não quis tomar muito tempo, e até porque o destaque era esse, né? A gente ainda não está fechado com o ano de 2020, a expectativa que a gente tem é que os indicadores todos de 2020 superem as expectativas, apesar da gente ter tido essa questão da pandemia, né? Havia uma grande apreensão no início de que houvesse uma queda muito acentuada, visto que em 2019 a gente teve uma pequena redução na movimentação, principalmente pela produção do minério de ferro. A gente tem ainda questões pontuais em observação, como o próprio minério de ferro, mas já temos aí a recuperação da navegação de cabotagem na região norte, que cresceu muito. Então, nós acreditamos que os números vão ser positivos para esse ano, o que é muito bom, né, para o setor e para a economia brasileira, porque mostra
que os portos estão respondendo muito bem, estão com uma performance muito boa, apesar de todas as crises que estão afetando aí o mercado, né? Bom, está aí um e-mail que eu deixo para as comunicações com a agência, né? Nós somos muito abertos às críticas, às sugestões, às colocações, e o estatístico aquaviário e os dados da ANTAC evoluem em função das demandas que estamos recebendo de cada pessoa que compõe o setor aquaviário. Mais uma vez agradeço o professor Adhemar aí pela gentileza. Jean, muito obrigado pelas palavras iniciais e estou à disposição para as perguntas. Muito bem, Serra. Já vamos direto para as perguntas. O Luiz Eduardo Bender faz duas perguntas, mas eu vou linkar numa só. Seria possível a ANTAC obter dados por meio dos CTS? Essas informações, elas são genéricas, né? É possível conter informações genéricas sem comprometer o sigilo fiscal e econômico das empresas. E aí ele cita alguns dos dados que poderiam estar acoplados nessas fontes, né? Como origem, destino, modo, produto, datas, embarque e chegada. Ok, excelente pergunta, né? E eu agradeço a colocação porque é um tema que eu adoro. Existe um problema muito grande na integração de dados entre órgãos governamentais, que é a questão do sigilo, né? Além das próprias tecnologias, né? Mas eu sou um grande batalhador por integrar esses dados, né? A gente hoje consegue acessar os dados do mercante através do Porto Sem Papel, que é o nosso ministério vinculado. Então, eu consigo acessar alguns dados de lá. Mas, no entanto, eu não tenho todos os dados dos conhecimentos de transporte eletrônico e das novas tecnologias que estão sendo apresentadas, né? E um dos empecilhos é exatamente a questão das fazendas públicas, né? Esses conhecimentos estão sujeitos a cada Secretaria de Fazenda estadual, e a gente teria que praticamente fazer um convênio aí entre cada uma dessas fazendas públicas, né? Mas, no entanto, não vejo como inviável essa solução, inclusive porque eu teria dados de outros modais e haveria uma complementação dos dados da ANTAC, né? Eu costumo dizer que a base da ANTAC é uma visão do mercado e a visão complementar, onde eu tenho fretes, as distâncias percorridas, a questão da carga movimentada dentro, está nessas bases que foi referenciada aí, que são os conhecimentos de transporte eletrônico, né? Então, realmente há essa questão que é o empecilho da integração dessas bases por questões sigilosas, e essas questões são formuladas para preservar o sigilo fiscal das pessoas que têm as cargas, donos das cargas, enfim. Mas também não são insuperáveis, né? A gente já está tratando isso através de conversas com o Ministério da Economia e na SESEX, com o pessoal que está conduzindo o Portal Único de Comércio Exterior, que é o PUCOMEX, que também esses dados vão estar inseridos lá dentro. A gente está conversando e participando de reuniões com as secretarias estaduais sobre as normas e utilizações desses conhecimentos de transportes eletrônicos. E a gente tem outras soluções também. A gente pensa que, como agência reguladora, nós podemos pedir a quem informa via esses conhecimentos eletrônicos que faça mesmo encaminhamento de dados para a ANTAC, evitando passar pela questão relacionada às fazendas estaduais, né? Então, nós não estamos parados quanto a isso e pensamos sim em utilizar esses dados. Perfeito. Muito bem. Já linkando... Não sei se vocês estão me ouvindo aí, o áudio está chegando. Eu ouço com clareza. Então, resumindo a pergunta e a resposta que eu dou é essa. Estamos cientes, estamos acompanhando a evolução desses sistemas de conhecimento de transporte eletrônico, não só ele, como manifestos eletrônicos, como o próprio bilhete de passagem eletrônico, para a gente também conhecer o que entra e sai de passageiros nas regiões norte, que é muito importante para a agência reguladora. Estamos participando de reuniões com as fazendas estaduais, estamos abrindo frente no PUCOMEX, que é o Portal Único de Comércio Exterior, e a agência tem sim interesse em receber esses dados, porque aí a gente poderia mapear muito melhor ainda a questão do dado, a nível Brasil. Muito bem.
Indo na mesma direção, temos uma pergunta aqui do Alexandre Querino, lá do Rio Grande do Sul, analista sênior internacional de transportes da empresa ACO, e ele faz uma abordagem um pouquinho mais ampla. A cabotagem é uma opção, mas as oscilações da tabela de frete da ANTT prejudicam, às vezes, essa opção ao longo do prazo. É possível um trabalho em conjunto com a ANTAQ e a NTT para equilibrar esses custos? E aí, é claro que ele faz aquela correlação, porque a NTT regula os fretes rodoviários, que concorre com o frete marítimo, claro, né? E por isso seria importante tentar buscar um equalizador para esses modais. A questão é bem ampla. A gente já tentou, né, uma aproximação com a NTT, um compartilhamento de dados, porque, como ele falou, né, a NTT regula mais os fretes rodoviários, ferroviários, enfim. Nós já trabalhamos mais no modal aquaviário e a ANTAQ não tem gestão nenhuma, não deveria ter e não tem nem terá sobre fretes, sobre políticas de preço de frete e qualquer outra situação, não é? A gente tem feito alguns estudos sobre preços aí da cabotagem e a gente tem constatado que, em média, eles estão razoáveis, não há uma discrepância muito grande, né? Nós temos uma área de estudos que trabalha isso aí e ela tem feito alguns estudos e alguns deles estão disponíveis no nosso portal, onde a gente analisa aí alguns preços portuários, em especial, não muito relacionado a frete, mas porque a gente faz análise dentro do frete do THC, né, que já é a operação portuária, que aí é uma competência da ANTAQ, né? A gente está regulando e a gente quer conhecer quais os preços praticados nas operações dentro dos terminais, em especial na cabotagem, né? E a gente viu que esses preços das movimentações dentro dos portos não são impeditivos, não estão puxando nenhum característica de frete alto, não? Então, as características de frete são muito amplas, né? Elas passam por uma série de coisas, até pela oferta-procura, né? Que é uma característica inerente, a questão do seguro, né? Os componentes que formam o frete e, com certeza, entram na conta do frete de cabotagem não são apenas as movimentações realizadas nos portos. É claro que o THC, a movimentação portuária, é um componente bastante relevante dentro do frete, mas quanto a isso, na competência da ANTAQ, a gente pode dizer que eles se comportam razoavelmente, não há nenhuma discrepância com relação a essa formação de frete. Aí tem que se ver por que o frete está alto na citação do amigo que fez a pergunta, porque pode ser até o bunker, né? Uma das questões que se discute aí na BR-Mar é a questão do combustível usado nos navios brasileiros, que tem uma característica de ser mais elevado com relação às navegações de longo curso, né? Então, aí carece de um estudo mais amplo, e ele tem razão, talvez, aí um estudo coparticipado entre a ANTT e a ANTAQ possa levar a uma análise mais adequada da variação desse frete na cabotagem. Excelente, Fernando. Bom, como nós temos aí mais 10 minutinhos, eu tenho aqui mais 2 perguntas. No nosso portal da ANTAQ, nós percebemos a evolução na arquitetura de dados e informações ao longo dos últimos anos. Qual que é, se puderes fazer algum relato sobre isso, qual que são as expectativas de inovação para os próximos ciclos? Ok. Nós começamos a partir de 2014 com o estatístico e isso foi evoluindo. Dentro da minha gerência, eu costumo dizer que o estatístico não pode ficar estático. Se ele ficar estático, eu vou ficar bravo aqui, né? Então, a gente sempre está procurando alguma coisa nova lá dentro do estatístico, né? E nós estamos agora, nesse momento, passando por uma reformulação muito grande dentro do estatístico. A gente percebeu, e é uma coisa que eu quero até me aproximar mais, nós percebemos a dificuldade de alguns usuários em utilizar o painel, né? Para a gente era muito óbvio, mas as pessoas utilizando tinham dificuldades. E eu comecei a ver que elas tinham razão nessas abordagens de poxa, eu não consigo entender isso aqui, por que isso, por que aquilo? Então, nós começamos uma revisão interna do coração do estatístico, começando por não mais tratar com diferenciação a questão da movimentação e transporte, que era uma questão sempre abordada. Por que tem um dado que é movimentação, por que tem um dado que é transporte, né? E a gente sempre fala isso, movimentar é subir e descer carga num navio, transportar
é levar carga de um ponto A para um ponto B. É claro que são dimensões, são unidades diferentes a serem medidas, né? Mas isso tornava o estatístico e torna o estatístico ainda confuso para algumas pessoas que não conhecem essa sistemática, né? Então, por exemplo, só para ficar claro, quando eu conto a movimentação, eu conto tudo que entra e sai, e a gente, num dizer bem rústico, a gente fala que tende a ser dobrado, né? Ou seja, o movimento quase o dobro do que o transporte, porque é em lógica, em regra, né? Claro que não, a regra não é essa, mas a gente pode fazer uma aproximação nesse sentido. Então, a primeira grande transformação é que a gente está abordando só a movimentação a partir do próximo estatístico. Se a gente quiser saber o transporte, a gente vai trabalhar com filtros e métricas diferentes. Então, o usuário vai lá dentro, vai selecionar o desembarque, vai selecionar a origem e destino, e aí ele vai ter o transporte. Perfeito. Uma coisa que nós estamos agregando na nova versão é um painel de TKU, que é a tonelagem por quilômetros úteis, que é uma unidade que mede transporte, né? Então, através dessa agregação de painel da aba de TKU, vai se poder comparar os vários modais, né? Porque geralmente o transporte nos modais estão medidos em TKU. E aí você não tem uma referência para saber o TKU no modal aquaviário. Então, estamos incrementando isso aí também, né? Nós estamos retirando algumas coisas que estão dobradas lá dentro do estatístico, como a questão de frotas, afretamentos, que a ANTAC está preparando um painel específico para isso. E o mais importante, nós estamos fazendo e dinamizando a questão do faça você mesmo, né? A gente entende, e aí eu falo que todas as perguntas que são feitas sobre movimentação portuária e qualquer aspecto portuário têm que estar respondidas dentro daquela faça você mesmo, que é uma facilidade que tem no estatístico, onde a pessoa escolhe as dimensões, as métricas, os filtros, e gera uma planilha para que ele possa responder às perguntas que ele tem feito sobre o setor, né? Então, nós estamos dando um novo tratamento a essa faça você mesmo e vai se tornar algo bem mais completo, né? Então, de uma maneira geral, essas são as transformações que nós estamos trabalhando aí no painel. Muito bem, excelente essa tua reflexão sobre esse nível de detalhe. Fernando, a gente tem mais uns minutinhos ainda, vamos aproveitar, é a última pergunta. Na tua percepção, ou na percepção da tua equipe, ou a constatação, qual que é o nível de aplicação efetiva dos conceitos de avaliação de desempenho nas instalações portuárias, retroportuárias, e especificamente nos modelos de gestão? A gente sabe que o país precisa evoluir nisso, nem todo mundo tem essa aptidão, mas a gente precisa avançar muito para que a gente tenha uma modelagem de gestão muito mais efetiva, profícua, né? Qual que é a percepção desse shape de vocês em relação a essa aplicabilidade? Excelente pergunta, Jean. É uma questão... Eu falaria aqui muito tempo sobre uma resposta sobre isso, mas eu vou tentar ser bem conciso, né? Isso sempre esteve na minha cabeça, né? O que é eficiência portuária? Como medir essa eficiência e como chegar num indicador que mostra eficiência? Porque, apesar de eu ter lá produtividade média, consignação média de navios, ranking de portos, esses números não dizem nada, né? Eu posso ter um porto que tenha 200 movimentos de contêiner por hora, mas seja ineficiente no contexto de eficiência portuária técnica, né? Ou seja, ele passa a utilizar os seus recursos de maneira fraca, né? Ele tem um grande input, mas não consegue traduzir aquilo em outputs, né? Então, nós também da gerência temos trabalhado nessas questões. E o grande trabalho, na minha percepção pessoal, é um modelo que nós estamos desenvolvendo com nossos estatísticos, matemáticos, que a gente chama de fronteiras estocásticas, né? Então, nós fizemos já uma publicação de um primeiro trabalho onde a gente aplicou a teoria da fronteira estocástica para medir a eficiência portuária. Qual é o diferencial desse modelo? É que eu consigo comparar, no que eu falo, alhos com bugalhos, né? Então, você pega um porto pequeno, por exemplo, como é que eu vou comparar aquele porto com Santos? Qual é a medida de eficiência que eu tenho se eu olhar um porto menor com relação a um porto maior, que é um porto como Santos? Se eu olhar só produtividade, se eu olhar só movimentação de carga, eu vou chegar, talvez, a um resultado inconsistente.
ao mesmo tempo que eu posso ter um grande porto sendo menos eficiente do que um porto pequeno. Então, esse olhar, quando a gente aplicou a teoria da fronteira estocástica, foi exatamente para isso, porque ela, através de um modelo econométrico e não matemático, ela gera uma curva teórica de eficiência, e a partir dessa curva teórica de eficiência, que é feita sobre os modelos regressivos que nós aplicamos, a gente consegue situar o porto exatamente no ponto que a gente quer naquela curva. E aí eu posso dizer que o porto menor é mais eficiente que um porto maior. Ora, ele tem inputs que são mais bem utilizados para gerar os outputs. Então, ele é mais eficiente do que um porto que possa ter uma capacidade grande de movimentação e, no entanto, ele não está sendo tão eficiente. Esse é um dos modelos que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando também num outro projeto, até com o pessoal aí da Universidade aí do Sul, o professor Longaray. O professor Longaray é um parceiro nosso, né, em desenvolver uma metodologia que é a metodologia multicritério com a fase cognitiva, né, que é o MCDAC. E nós estamos aplicando essa metodologia para resolver a questão que também nos importuna, quais os pontos que cumprem os serviços públicos que são declarados essenciais, né? Como eles estão trabalhando no atendimento da prestação do serviço público. Então, estamos aplicando também essa metodologia do MCDAC a questão do atendimento ao serviço público adequado, né? Que é uma das coisas também que nos incomoda. E estamos desenvolvendo outras metodologias também, como a própria aplicação do Data Envelope Analysis, né, que é o DEA. A gente tem muitos trabalhos voltados para isso, né? Na verdade, a grande evolução disso seria disponibilizar várias metodologias para que a gente possa abordar a eficiência portuária sobre várias visões, né? Então, de uma maneira geral, estamos sim trabalhando em várias coisas sobre isso, né, e amadurecendo cada vez mais. Muito bem, Fernando. Não posso deixar de dar esse depoimento que, pelas tuas respostas finais, o nível da régua subiu, o nível da prancha está extremamente mais qualificado. E para a gente que acompanha e que estuda junto com todos os outros colegas, além da Unisul, da Universidade, mas o Longaray lá no Rio Grande do Sul, a gente fica extremamente feliz e a gente sabe das competências de vocês. E com isso, professor Adhemar, já fica aí um insight, né? E essa sugestão de que a gente tem muito mais a explorar em relação a isso. Eu vou já para os fechamentos. Fernando, é sempre uma enorme satisfação de escutar para quem gosta de fazer cirurgia, cirurgia nesse campo da avaliação de sistemas e avaliação de desempenho é fantástico isso, até porque a gente encontra muita resposta em relação ao que a gente discute. E em nome da comissão organizadora, de todo o apoio, mas especialmente do professor Adhemar, a gente quer agradecer a tua disponibilidade, ao teu interesse contínuo, da mesma forma da instituição que tu representas e de todos os nossos colegas internautas que nos acompanham, porque a gente sabe do esforço que foi organizar o evento e de que a gente tem que celebrar isso porque a gente continua a focar nas nossas pesquisas e a dar resultado efetivo para o país. Muito obrigado, eu deixo rapidamente a palavra para que tu possa te despedir e depois o professor Adhemar, que já está linkado, entra para fazer o encerramento desse bloco. Só para deixar o meu muito obrigado mais uma vez, Jean, por todas as suas considerações, ao professor Adhemar, que é um querido amigo, professor Longaray e todos os outros, professora Sandra e todas as outras pessoas que eu gosto muito desse evento, por ser um evento muito técnico, né? Eu costumo dizer para meus parceiros aqui que é o evento que eu mais tenho carinho em participar, porque ele puxa para o lado técnico-científico, é um lado da minha gerência, né? Nós somos, eu digo aqui dentro da agência, os cientistas malucos da área, né? E temos que ser. Somos puxadores de coisas, de novidades, né? Porque as outras áreas têm que cuidar dos aspectos técnicos delas, né? Então, me dá muito prazer participar disso aí. Quero dizer que estamos abertos a todas as questões, porque a formulação das questões faz com que a gente evolua, né? Se eu não souber dos problemas, eu não vou conseguir resolvê-los. Então, coloco-me inteiramente à disposição. Mais uma vez, meu muito obrigado e foi um prazer participar.